Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo de Mulher. Hoje vamos falar sobre a mulher na diáspora. E para falar sobre este assunto, temos nos estúdios da Andin Live Maria Maomé Smith, que vai nos falar sobre a mulher na diáspora e a Associação Menon. Maomé, seja bem-vinda. Olá, Tamara, bom dia. Agradeço em nome da Menon pelo convite e quero dar também um bom dia aos vizinhos do Quinta Grande. Obrigada. Diga-nos, em primeiro lugar, quem é Maria Maomé Smith? Maria Maomé Smith é uma santomense de Gema. Nasci cá em Santo Tomé e Príncipe. Estou fora há 22 anos. Sou licenciada em Gestão de Recursos Humanos. Sou mediadora cultural de profissão. Sou casada, tenho 2 filhos. E basicamente sou presidente da Menon. Resumidamente, sou essa pessoa. Uma mulher multifacetada também. Tento fazer por isso. E há quanto tempo está fora de São Tomé? Há 22 anos, sensivelmente. E quando foi a última vez que veio a São Tomé? Eu vim para cá depois de 15 anos, em 2006, e voltei em 2008 e estou cá agora. E agora regressa num contexto de diálogo nacional, não é? Vem representar a diáspora são tomense em Portugal. Fala-nos um pouco sobre esta experiência. Tem sido gratificante. Eu tenho visto uma agenda de catarse durante o diálogo. O diálogo é sempre importante. A ideia do diálogo é importante, é um pilar para uma democracia. Agora, o modus fazendes do diálogo não me cabe a mim julgar, mas é importante que se faça o diálogo, é importante negociar incompatibilidades para chegar a um consenso. E outros aspectos relativamente ao diálogo, 2 questões, até chegou a mencionar isso numa das suas intervenções. Fala-se muito sobre o papel importante da mulher na sociedade são-tomense, fala-se sobre os assuntos em que a mulher deve dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país, mas, como observou e bem, não havia uma única mulher na mesa que compõe, na mesa que preside o diálogo nacional. Gostaria de dizer sobre isto? Eu acho que essa pergunta nós primeiro tínhamos de fazer a nós próprias. Porque é que será que não existia, agora, pronto, não sei se é por cortesia ou não, já existe uma mulher na mesa. Mas porque será que não existia e não existe, na composição da mesa não havia uma mulher? Eu acho que nós, mulheres, temos que questionar a nós mesmas porque é que isso acontece. Nós vivemos num país em que 60% da população é mulher. É preciso que as mulheres sejam unidas e elas não o são. E o exemplo disso é o que acontece. Eu acho que as mulheres santomenses têm que ser mais unidas, não é? Não é facto que hoje existem mais mulheres em posição de chefia, não é? Em órgãos de decisão. Mas é importante que essas mulheres, enquanto chefia, tomem decisões a favor das mulheres, não é? Em auxílio para enaltecer as mulheres. Em todas as áreas, desde a mulher palaiê, a senhora professora, diretora, ministra, deputada, dentro da sua área de decisão, é preciso que nós sejamos unidas e enaltecermos as mulheres. Acho que só assim nós podemos levar São Tomé a bom porto. Então, fala como se a própria mulher ela tivesse que se impor também, né? Sim, é preciso que nós façamos por merecer, não é? É um direito que nos assiste, nós não temos que estar na mesa por cortesia, mas temos que fazer por isso, temos que conquistar o nosso lugar. E que impressão tem 6 anos, né, após a última vez que esteve cá, que esteve no país, que impressão tem do país esse tempo? Sinceramente estou maravilhada, mas eu falo com o olhar de quem está cá de férias, não é? Se calhar a Tamara vive cá e pode dizer com mais propriedade, não é? Da situação que os santomenses vivem cá em Portugal. Mas eu sinceramente estou maravilhada e não consigo dizer outra coisa, estou a adorar. De facto, para quem chega, o olhar é diferente, mas não se pode negar que o país observou mudanças, né? É claro também que até qual é a análise que faz do ponto de vista do custo de vida, em comparação com a última vez que esteve cá, por exemplo? Sim, em relação ao custo de vida, reparei que está elevado, a vida está mais cara. Em relação às infraestruturas, há muita degradação do que já existia. Também existem coisas novas, não é?
mas em traços gerais, as dificuldades existem em todos os lados. Nós temos que ultrapassá-las, não é? É a nossa realidade, é o que temos. Temos que fazer para que tentar arranjar soluções. Este faz parte da cidadania, não é? Nós somos cidadãos e, como cidadãos, também temos que fazer a nossa parte. E neste contexto, neste cenário que encontra São Tomé e Príncipe agora, voltaria para cá, para morar, para ficar? Isto é anseio de toda a gente que imigra. Todos nós imigrantes, quando fomos para uma terra longe, nosso desejo é sempre voltar. Mas é um voltar que está sempre adiado aos condicionalismos que vão aparecendo ao longo da vida. Eu quero voltar, mas quando não posso dizer agora. O que a faria voltar? O que é que me faria voltar? Uma boa pergunta e deixaste-me sem palavras. O que é que me faria voltar? Uma boa causa. Uma boa causa. Talvez um bom projeto, Um não bom é? projeto e em nome das mulheres santomenses, se achasse pertinente, sim. E talvez a Menon, e já acabamos entrando no segundo assunto, a Menon talvez contribua desta forma, não é? Fale-nos um pouco sobre a Menon, sobre quando surgiu. A Menon é uma associação que o objetivo principal é enaltecer a mulher santomense. Surgiu em 2010, a 27 de setembro de 2010, porque na altura eu participava numa associação que era a COSP e nós mulheres não tínhamos voz, quer dizer, tínhamos voz relativa. E então manifestei o interesse com algumas colegas porque não formamos uma associação de mulheres para que nós possamos tomar as rédeas das nossas decisões, dos nossos assuntos. Inclusive, falei com o presidente da associação, que achou que era um desafio interessante, o professor Cálio, e em conjunto falei com algumas colegas que acharam a ideia interessante e formamos a Associação Menon. E acaba de ser reeleita presidente da Associação Menon. Fale-nos um pouco sobre o trabalho que foi desenvolvido no mandato anterior. Nós tivemos 3 anos para arrumar a casa. Entretanto, durante esses 3 anos, as coisas que nós temos mais relevantes foi a Feira do Livro. Fizemos 3 feiras de livro. Como sabem, em Portugal, 1/3 da população do santomense está em Portugal. E é importante que os santomenses nos vejam como um todo, não é? Em bem da unidade nacional, como um todo. Nós somos uma extensão, mas somos um todo. Porque nós, como diásporas, estamos a fazer para a afirmação da nossa identidade como santomenses. Entretanto, como ia dizendo, existem já 3 gerações de santomenses em Portugal. Já as gerações mais novas não têm referências sobre o que é São Tomé e Príncipe. E nós, perante essas dificuldades, nós pensamos na Feira do Livro como um mecanismo para que os filhos dos santomenses conheçam, através da história, a cultura dos seus pais. E tem sido interessante, houve muita aderência na primeira Feira do Livro, e nós fizemos a primeira, a segunda, a terceira e possivelmente faremos a 4ª ainda este ano. Pronto, isto é uma das atividades que nós achamos que foi de maior relevo. Entretanto, fizemos também a Expo Saúde, não é? Onde nós podemos em loco visitar algumas comunidades santomenses, e por falta talvez de informação e muitas vezes por falta de documentação, essas comunidades não tinham acesso à saúde. Nós fizemos uma corrente entre santomenses de todas as áreas, principalmente a área de saúde, enfermeiros, médicos, analistas clínicos, e fizemos um rasteio dentro das doenças mais incidentes na comunidade, e pudemos tirar um barómetro do que realmente afligia mais a comunidade e encaminhar para os devidos lugares. Não? E a Menon tem muita procura das pessoas em pedido de ajuda para essas situações da saúde e situações de orientação? Algumas, cada vez que nós vamos ser conhecidas, têm chegado a nós alguns pedidos, alguns nós conseguimos resolver, nem todos conseguimos, mas o que nós temos feito, sobretudo, é apontar caminhos, definir estratégias e orientar as pessoas. Nós fazemos o papel de acolhimento, fazemos o papel de irmã mais velha, não é? Quando chega uma pessoa a Portugal,
que muitas vezes estão desorientadas, não sabem, imaginemos uma pessoa às vezes doente, não tem uma pessoa para levar ao hospital, não conhece como lá chegar, e nós temos um banco de voluntárias, é bem dizer também, nem sempre estamos disponíveis, mas quando estamos, acompanhamos a pessoa ao hospital. Mesmo porque tem também o seu trabalho, Claro, né? claro, isso é tudo a título voluntário. Imaginemos se nós soubermos que está um santomense internado no hospital, que não tem familiares, podemos lá ir, ler um livro, acompanhar a pessoa, estar um tempo com a pessoa. São pequenas coisas que nós fazemos, é a responsabilidade social. Exatamente, é um trabalho social que é feito com a comunidade. E quais são as perspectivas para este novo mandato que inicia agora? Olha, nós estamos em fase de implementação do novo plano de atividade. Como sabe, a nova direção foi eleita há menos de um mês. E não seria de bom tom estar a falar de projetos que ainda não foram implementados. Entretanto, posso adiantar que um dos objetivos principais é apostar na formação das nossas mulheres. Nós atravessamos uma fase economicamente difícil, onde muitas mulheres, pese embora altamente qualificadas, estão desempregadas, e nós tentamos arranjar cursos ocupacionais que possam potencializar as capacidades dessas mulheres e encaminhá-las para os centros de emprego, não é? E com essas mais-valias poderem talvez inserir no mercado de trabalho. Este é um dos nossos objetivos e um dos nossos propósitos. E como é que é a relação da MENUM com a Embaixada São Tomense em Portugal? Temos uma boa relação, uma relação de parceria, parte a parte, não é? A Embaixada é a nossa entidade máxima. Temos uma boa relação, saudável. Algum outro projeto da MENUM que gostaria de falar? Sabemos que tem um em curso, não é? Que é o Regresso às Raízes também. Pois, nós temos um projeto que é de veras aliciante. Estamos com um bocado de dificuldade por razões económicas. Temos recebido muitos telefonemas, muitas solicitações. Pese embora o pacote fosse como eu posso dizer, o pacote é aliciante, é acessível, relativamente acessível. Mas as pessoas não dizem que não têm dinheiro. Talvez pelas condições económicas sim, e financeiras. Sim, é entendível. O objetivo deste projeto, como eu já tinha dito, é, através de uma estratégia de aproximação, tentar aproximar os santomenses, os jovens santomenses que não conhecem São Tomé e Príncipe, os seus descendentes que já estão fora há muito tempo. Muitos, inclusive, já não têm cá familiares, não têm casa, e por isso nós incluímos no pacote já esta dia, conhecer o seu país, a realidade do seu país e se identificarem mais com aquilo que é São Tomé e Príncipe. E já teve alguma situação muito difícil que a MENUM não tivesse tido a necessidade de intervir relacionando a alguém, alguma mulher ou, enfim, algum cidadão são-tomense em Portugal? Não percebi bem a sua pergunta. Se já teve alguma situação difícil que a MENUM precisou intervir para ajudar, talvez em questão ou de documentação ou mesmo ligada à saúde, alguma situação difícil que gostaria de partilhar, que pudesse partilhar conosco? Algumas e essa pergunta é muito pertinente. Posso ser um bocado repetitiva, mas sinceramente que é pertinente esta questão. Por causa da situação económica existente em Portugal, algumas mulheres, pese embora com altas qualificações, elas fazem trabalhos precários e conseguem sempre fazer alguma coisa. O que não acontece com os homens, que os homens têm maiores dificuldades em conseguir emprego, mesmo na área da construção civil, está muito difícil. O que tem havido uma disparidade no relacionamento marido-mulher em termos de emprego. Existem muitos homens desempregados. Isso tem acutilado muita violência doméstica. E nós temos recebido muitas queixas de violência doméstica dentro da nossa comunidade. O que é triste, porque a nossa comunidade é considerada uma comunidade pacata. Mas em termos de violência doméstica tem aumentado. E o que nós fazemos é encaminhar essas senhoras para a PAV, que é uma associação de apoio à vítima. E é triste. Eu até fico assim um bocado nervosa porque a situação é alarmante. E espero que, sinceramente, que se ultrapasse essa situação.
Sim, e é um dos efeitos, não é, desta, digamos, da crise na estrutura das famílias, né? É um efeito da crise das estruturas das famílias e depois também é uma segunda imigração, porque algumas famílias em Portugal que já não encontram emprego têm que o pai, às vezes vai a mãe para a Inglaterra ou Angola, também para tentar reconstruir o equilíbrio familiar. Existe uma fragmentação da família, uma fragilidade da família. Por outro lado, existe mais união, mais coesão da comunidade, talvez por causa dessa fragilidade. Mas são consequências, são doenças sociais. Maomé, nós já continuamos a nossa conversa. Vamos sair para um breve intervalo e voltamos já já para mais Papo de Mulher. Até já. Toda criança tem o direito a brincar, comer e a viver digna e saudavelmente. Mas não é o caso de Andlexon. Andlexon é uma criança de 3 anos e vive em Caldeiras, distrito de Lubata. Desde que nasceu, não teve a possibilidade de se alimentar. Não pôde brincar e respira com dificuldade. Ele não mama, o problema dele também, o doutor disse que através desse tosse, que põe ele problema pulmão. Ele fica, quando fica tossindo assim, o pulmão enche de secreção. Quando fica com tosse, o pulmão fica cheio de secreção. Andlexon alimenta-se apenas de leite e papa, através de uma sonda. Alimentos cada vez mais difíceis para os pais que não têm recursos. A mãe, portadora de deficiência física, e tendo em conta o estado do filho, deve estar sempre por perto. Ela não trabalha, ela é aleijada. O pai, agricultor, trabalha temporariamente no projeto de manutenção de pistas rurais, GIMI. Estou a expressar serviço em GIMI 4, daqui a pouco esse trabalho vai acabar. Quando esse trabalho vai acabar, não sei qual será a minha vida também para a praia. Há cerca de 3 anos que os pais de Andlexon aguardam pela junta médica e a sua evacuação para o exterior. 3 anos já espera, assim mesmo a resposta não está vindo. Entre o sofrimento e a desesperança, apenas o apelo dos pais para ajudar o Andlexon. Gostaria de pedir apoio, quem tem mais comigo para poder dar-me um apoio com leite, porque eu não trabalho. Tem que dar-me um apoio com leite, medicamento e também papa dele, porque ele não come. Creio que pessoas de boa vontade que podem me dar uma mão sobre o sentido da bebê, porque eu não tenho um emprego, não sou empregado, eu dependo mais do campo e às vezes neste momento agora o campo está parado. É triste, é um sofrimento muito triste, porque uma criança nesta situação em que os pais têm sérias dificuldades e que a criança necessita muito tem uma necessidade específica, né? Essa criança não alimenta, ou seja, da comida assim, só tem que ser leite e, como sabes, leite aqui para essa criança é um valor elevado e só tem que alimentar de leite é um custo, é um sacrifício que os pais fazem para sustentar o menino. Face a cenário dramático, Andin Life e a comunidade Quintenglange lançam uma campanha: Mais saúde, mais sorriso, para salvar Andlexon. Vamos ajudar o Andlexon a se alimentar e a se tratar. Para apoiar o Andlexon, visita a página Mais Saúde, Mais Sorriso no Quintenglange ou ligue para 222 24 33 ou ainda para o e-mail info@andin.biz. Andlexon não escolheu nascer assim, mas nós escolhemos que ele viva melhor. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Papo de Mulher. Lembramos que estamos a conversar com Maria Maomé Smith, presidente da Associação Menon, sobre a mulher são-tomense na diáspora. Maomé, olá novamente. Olá, mais uma vez. E vamos agora falar-nos um pouco mais sobre a Maomé.
Queríamos conhecer quem é a presidente da Associação Menon. Conte-nos um pouco mais sobre a sua experiência em Portugal. Quando foi o processo, o período dos estudos? Enfrentou dificuldades? Como é que foi esse período? Já lá vão muitos anos, né? Já vão para aí. Acabei os estudos em 2001, já vai há alguns anos. Mas foi uma experiência bonita, foi uma experiência boa. É engraçado que eu em Santo Tomé, eu saí de Santo Tomé com 19 anos e cá nunca tinha falado dialeto. E quando cheguei a Portugal, a primeira necessidade que tive de falar dialeto foi na faculdade com os meus colegas, como género de um código, né? Para que outros não entendessem. E foi engraçado, as primeiras palavras em dialeto, poder dizer as neiras sem os outros perceberem. Era engraçado, foi uma parte engraçada em relação à definição ou afirmação como santomense. Começou por aí. É verdade, é impressionante como a saída do país parece que reforça em nós essa identidade, não é? Do ser santomense, de aprender a língua. É interessante, até porque nós migrantes às vezes vemos com uma certa mágoa os santomenses cá em Portugal consideramos santomenses de segunda. Eu sou santomense de Gema e sou com propriedade. E cada vez mais, como na diáspora, sinto essa necessidade de afirmar-me como santomense. Alguns dizem, é por causa da crise, querem voltar. Não é por causa da crise. A gente volta em qualquer altura e não temos de dar justificações, não é? Claro, mas são santomenses, somos santomenses e ponto. Mas, sinceramente, eu sinto-me santomense cada vez mais. E como é que é passar... Os seus filhos nasceram em Portugal? Nasceram em Portugal. Mas, olha, agora falando de filhos, é engraçado que uma vez perguntei ao meu filho mais velho, agora tem 12 anos, perguntei, Bernardo, és santomense ou és português? Ele vira-se para mim e dá uma resposta muito curiosa e diz, sou português de alma santomense. Achei lindo, porque ele lindo identifica lindo com santomense, com santomensidade. Claro, é pela educação. É justamente isso que eu ia perguntar. Como é que é passar esta educação? Nasceram lá e moram lá. Como é passar estes valores, enfim, essa identidade santomense para eles, para os seus filhos? Pronto, começamos pela comida. Nós, o fim de semana, temos sempre um calulu. Eu digo que é o calulu de Plegida, porque é o calulu feito à moda de Portugal, não é? Mas meus filhos adoram. A banana, também comemos a banana com peixe, são pequenos restinhos da nossa cultura que a gente, com o qual eles se identificam. Histórias, por exemplo, também conto histórias de Santo Tomé, muitas vezes quando eles dormem, leio histórias de Santo Tomé, conto histórias, porque não existem histórias escritas para crianças de Santo Tomé, não é? Mas agora a Linda Beja fez o seu livro Um Grande Café, onde ela faz pela primeira vez um livro de histórias de contos para crianças. Mas eu não me lembro de uma história que meus avós me contavam, que era de barriga grande, pé fim e cabeça grande. Clássico, o clássico nacional. Não é? E eles também sabem essas histórias, muitas vezes ao dormir também conto histórias de Santo Tomé. E falo, ele já esteve cá, pelo menos o mais velho, já esteve cá uma vez, e são pequenas coisas que eles veem em casa e que se identificam com a maneira de ser de Santo Tomé. Claro, e não são menos santomenses por isso, né? Por não terem nascido aqui. Claro. Eu faço questão de, por acaso, meus filhos têm dupla nacionalidade, têm os dois passaporte português e passaporte santomense, têm os dois BI português e BI santomense, e por aí é uma afirmação de que nasceste em Portugal, mas és santomense. Claro. E com o restante da família, falou que boa parte, né, a mãe, os irmãos estão lá, mas tem os que ficaram cá. Como é que é esse contacto durante esse tempo que está fora? Mantém contato contínuo, permanente com os parentes que estão cá? Mantenho, através de contato telefónico. Falamos, não digo sempre, mas quando é vez, falamos ao telefone. Bendito Facebook, né? Mandamos mensagens pelo Facebook e assim. E agora com Quinteglange também, né? Quinteglange, claro. E como é que enfim, essa relação, como é que é ser uma mulher santomense em Portugal? Digo, do ponto de vista profissional mesmo. Eu acho que ser uma mulher santomense em Portugal é igual a ser uma mulher de qualquer lado do mundo em Portugal. Nós, como mulheres, como cidadãos, temos que nos afirmar pelas nossas capacidades e tentar afirmar com o nosso trabalho, não é? Eu sinto-me integrada na sociedade santomense porque faço o que gosto, na sociedade portuguesa, faço o que gosto e falo com propriedade, não é? E sinto-me bem integrada, é claro que no princípio
estou em Portugal há 22 anos. No princípio, há uma certa dificuldade. Bem da verdade, também há uma discriminação. Isto também existe em qualquer lado do mundo. Mas nós temos que ultrapassar essas dificuldades. São coisas menores que não nos impede de seguir a nossa vida e seguir em frente. Realizar os objetivos. Quais são as perspectivas da Maomé? Os sonhos para os próximos tempos? Sonhos são muitos, são infinitos. Projetos, enfim. Projetos pessoais. O meu projeto pessoal, que é o projeto de qualquer imigrante, é fazer uma casa em Santo Tomé e Príncipe. Este é o meu projeto pessoal. Regressar um dia, isto é o sonho de qualquer imigrante e o meu não é exceção. Regressar um dia para a minha terra, como dizem em Santo Tomé, até lá são lenda, não é? E aqui é o nosso chão, é a nossa terra. E este sonho é partilhado pela família, o marido, os filhos? Já conversa com os filhos sobre isso, sobre um possível regresso um dia? Converso. Para os meus filhos não posso falar por eles ainda. Mas o meu marido, sim, ele também tenciona, é um dos objetivos dele, um dia também regressar em Santo Tomé e Príncipe. E como é que é a relação dos filhos na sociedade, né, na sociedade portuguesa? Nasceram lá, mas, enfim, têm essa educação são-tomense, para eles também é tranquila essa inserção na sociedade portuguesa? São tranquilo, não há problema nenhum. Quando estão em casa são são-tomenses e portugueses, quando estão na rua são portugueses. E este contexto agora, né, de crise e de mais dificuldades em termos de emprego também, tem alguma situação durante esses 22 anos que mora em Portugal, alguma situação em que teve um pouco mais de dificuldade de conseguir um emprego, enfim, gostaria de partilhar com as outras mulheres? Sim, eu tenho visto na crise oportunidades, não vejo na crise só dificuldades. Houve momentos da época áurea em Portugal em que eu estive em situações mais difíceis. Isso tem a ver também com a maneira como as pessoas ultrapassam as coisas e como as pessoas encaram as dificuldades. Nós temos de encontrar nas crises, nas pequenas dificuldades da vida, pequenas lições e também ultrapassar essas situações. Às vezes a negatividade atrai negatividade, falar sempre de crise. Vamos vivendo, não é? Vamos vivendo. Claro. E como uma pessoa bastante experiente também residindo fora, que mensagem gostaria de deixar para outras mulheres que neste momento, por exemplo, estão em Portugal e que sentem-se numa situação não muito confortável? Que mensagem gostaria de deixar? Que exemplos da sua experiência deixaria para elas? O que eu acho é que nós temos que ter várias saídas. Não devemos apostar só numa direção. E muitas vezes, em momentos de dificuldade, nós temos que encontrar dentro de nós essas saídas. Existem mulheres, nós mulheres somos empreendedoras, temos N potencialidade, temos que explorar dentro de nós essas nossas capacidades. Não fiquem em casa à espera de subsídios, porque existe o Fundo de Desemprego, muitas vezes as pessoas estão em casa, estão desempregadas, estão a receber subsídios e não fazem mais nada. Podem aproveitar esta fase que estão a receber subsídios, fazer pequenos cursos, investir em outras áreas, potenciar as suas capacidades. Existem mulheres que são ótimas cozinheiras, não só esses pequenos trabalhos, são ótimas comerciantes, ótimas gestoras. Por que não pensar no empreendedorismo? Existe uma possibilidade de, em vez de receber o subsídio de desemprego mensalmente, pedir a totalidade, não é? Porque não abrir um pequeno negócio, tentar, experimentar, essa é uma experiência nova e não ficarmos sempre a lamentar, porque crise. Crise existe e vai passando e a gente continua. Ok. Maria Maomé Smith, nós agradecemos o prazer foi todo meu. Pela sua contribuição, partilhar conosco a sua experiência. Alguma mensagem mais gostaria de deixar para a mulher são-tomense? Sobretudo que sejamos unidas, não é? Que sejamos unidas, porque juntas podemos conseguir muita coisa. Queria também agradecer a Andilai por essa oportunidade e dar-vos parabéns por esse serviço público que tem sido útil à sociedade. Eu falo como diáspora e para mim tem sido muito útil ouvir em direto as informações de Santo Tomé e Príncipe. Parabéns pelo projeto. E já agora, como é que a Andin Live é vista lá fora, pela comunidade, onde está presente? É muito boa, sobretudo porque é uma televisão sem censura, e isso para nós é interessante. O facto de nós
sabermos a verdade em loco, sem porquês, sem censura. É interessante mostrar a realidade dos factos. Ok. Mais uma vez nós agradecemos imenso pela Obrigada disponibilidade em partilhar conosco essa experiência. Desejamos-lhe muito sucesso na sua vida pessoal, Igualmente para ti, família, Tamara. profissionalmente e também na Associação Menon. E aproveitamos também para elogiar este trabalho brilhante que a Menon tem desenvolvido com a comunidade são-tomense e desejamos que continuem fazendo este trabalho em prol do desenvolvimento da cultura e ajudando neste trabalho social que fazem com a comunidade são-tomense que vive na diáspora. Muito sucesso e bom regresso, bom retorno a casa. Obrigada. Quanto a nós, temos um encontro marcado daqui a uma semana para mais Papo de Mulher. Até lá, fique bem, cuide-se.